Meus irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Como estamos? Estamos de volta com uma palavra da parte de Deus para a nossa meditação e hoje nós vamos falar da reação que a gente tem em meio ao desconhecido, as surpresas que a gente pode ter mesmo no nosso dia a dia. E eu vou tomar por base a experiência dos discípulos após a ressurreição de Jesus. O Senhor Jesus foi martirizado, ele foi morto como Cordeiro de Deus e ele sofreu muito, ele foi muito escoriado, muito insultado, muito açoitado, muito injuriado. O Senhor Jesus padeceu, ele sofreu aquilo que está descrito no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, que é uma descrição terrível do sofrimento do Messias, e corroborado com o Salmo de número 22, que é outra descrição terrível do sofrimento do Messias. E aconteceu literalmente com nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que conviveram com ele e presenciaram tal horror, que foi a morte de Jesus, eles, mesmo tendo ouvido muito a respeito da ressurreição, eles tiveram muita dificuldade em acreditar. Maria Madalena falou da ressurreição do Senhor Jesus, que tinha acontecido isso cedinho no domingo, ou no primeiro dia da semana. O nome domingo é posterior ao tempo do Novo Testamento. Domingos vem de domínio, domini, domingo, o dia do domínio do Senhor por causa da ressurreição. Mas na época não se falava em domingo, ou domine, era na verdade, o primeiro dia da semana. E a Maria Madalena, quando falou, eles não acreditaram. Num certo sentido, havia razão, porque eles viram o Senhor completamente escoriado e não tinha sobrevivência entre os crucificados. Então, eles não acreditaram. No final do dia, dois discípulos que não eram dos 12, né? 2 discípulos, dos muitos discípulos de Jesus, foram para Emaús e tiveram aquele encontro com Jesus. Jesus acompanhou eles e conversou com eles, e eles só reconheceram quando, no partir do pão, aquela música que nós cantamos, fica, Senhor, mais um pouquinho, fica conosco, Senhor, e tal. Eles voltaram para dizer aos que estavam em Jerusalém, contar a sua experiência, que seria, portanto, a segunda notícia da ressurreição. Uma bem cedo, pela Maria Madalena, e esta outra já no final do dia, pelos 2 discípulos que foram para Emaús. E quando eles estão tratando disto, o Senhor Jesus chega no ambiente onde estavam os 11, e mais esses 2, e não se sabe quantos mais pessoas podiam estar presentes, mas são descritos ali os 11 e aqueles que estavam conversando, falando. Aí o Senhor Jesus chega, se apresenta e saúda eles. Lucas 24, 36, até o 41, para a nossa meditação. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse, paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse, por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto,
mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles não creram ainda por causa da alegria. Às vezes, meus irmãos, na nossa conversa do dia a dia, a gente escutando alguém, a pessoa diz, é muito bom para ser verdade. Outras pessoas dizem, não dá, só vendo. Não, você viu, isso é verdade. Bom, tem coisas que parecem ser muito bom para ser verdade. Tem coisas que parecem ser absurdas, impossíveis. E tem as que realmente são impossíveis aos homens. Mas nós pensando em Jesus é o seguinte, Jesus era o Filho de Deus. Jesus nasceu para morrer em nosso lugar. Ele é o Cordeiro de Deus. Jesus sabia desde o começo, quando ele insistiu com João, o Batista, para que o batizasse, o João se negando, ele disse, nos convém cumprir toda a justiça, ou seja, nos convém fazer valer a palavra que está escrita ao nosso respeito. Jesus era o Cordeiro de Deus e João era o arauto do Cordeiro. Era o anunciador do Filho de Deus. Então, tudo que nós lemos nas Escrituras mostra que Jesus sabia, desde o começo, a sua vida seria uma vida sacrificial. A sua morte seria uma morte sacrificial. O benefício da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e glorificação seria a nossa redenção, a nossa libertação. O benefício seria a nossa comunhão, a paz com Deus. O ser humano, meus irmãos, não conhecia isto. E, na verdade, os humanos, na grande maioria, não conhecem. Sabe por que é forte a inclinação do homem para o ocultismo, espiritismo, feitiçaria, umbanda e todas as coisas estranhas da bruxaria e do misticismo? Porque o homem tem necessidade de Deus, tem fome de Deus, tem sede de Deus e não conhece a Deus. A grande maioria não acredita na Escritura. E por não ter esta fé que você tem, que eu tenho, eles enveredam pelo caminho da escuridão, buscando na vida humana, buscando nas ilusões humanas, buscando no misticismo, buscando nas trevas, nos ídolos, nos guias, nas instruções dos perversos, uma saída para si. Nós somos bem-aventurados. Você é uma pessoa feliz, bem-aventurada, porque tem a palavra de Deus. Tem fé no Deus vivo, confia no Senhor, tem a esperança. Nós somos felizes porque temos esta segurança. Eu tenho esperança. Eu me olho muito, eu me volto muito para mim mesmo. Como eu sou fraco, como eu sou frágil, como eu sou limitado. Já aconteceram muitas experiências de orar pelas pessoas, o Senhor Jesus curar, libertar muitas pessoas. Eu tenho experiências em todos os níveis, com criancinhas, porque gosto muito de crianças, fazer trabalho infantil, começar sozinho. Eu tive um trabalho que nos rendeu mais de uma década, que eu comecei sozinho na favela, ensinando numa tarde aquelas crianças. A história era o rei mais cruel do mundo, que era o Herodes, eles aprenderam naquele dia, e o menino mais feliz da terra, que era Jesus. E eu fazer aquela história só com a Bíblia na mão, sem material adicional, sem isso, sem aquilo. Então eu tenho uma experiência com Deus que me leva a ajudar crianças, a ajudar os idosos,
Eu tenho facilidade de evangelizar os idosos. Eu tenho facilidade de evangelizar as pessoas, trazendo estas pessoas a raciocinar o amor de Deus, para ter entendimento. Eu tenho quase desprezo por aquela história, aquele envolvimento sem resposta. Eu quero que tenha perguntas e respostas, para a pessoa ter convicção. Eu creio, eu acredito, eu vejo, eu posso ver pela fé, se acreditar na Escritura, eu exponho de uma forma perfeita nesse sentido. Então, meus irmãos, nós somos felizes. Você deveria fazer a obra de Deus, eu devo fazer a obra de Deus. E eu me policio, e às vezes mas como eu sou frágil, como eu sou fraco. Aí eu mesmo fraco assim, eu vou orar pelos enfermos, eu vou visitar nos hospitais. Em plena pandemia, eu fiz visitas, eu fui fazer o trabalho, não deixei o trabalho absoluto. Eu fiz alguma coisa, tanto online quanto presencial, porque nós temos esta esperança. O Senhor Jesus disse: vede, sou eu, olha minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo, apalpai-me. Só nós, só a igreja de Jesus Cristo, só os discípulos do Filho de Deus têm esta fé verdadeira e esta segurança. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, que você nunca fique andando no escuro, apalpando no escuro, porque nós temos a luz, a perfeita luz, a luz da vida. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bendito Senhor, Pai amado que estás nos céus, nós te louvamos. Muito obrigado, Deus, pela vida, pela salvação, pela igreja, pelos meus irmãos, pelos meus amigos. Obrigado, Senhor, pelos meus alunos, ex-alunos. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos queridos irmãos na igreja e fora dela. Amado Senhor, abençoa todos os teus servos em toda a terra. Dá graça, paz, alegria. Sustenta cada um com a tua graça, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe muito o seu dia. Um bom dia na presença do nosso Deus. Amém.